Em nome da municipalidade, primeiramente justificar a não presença do nosso prefeito, Dr. Jonas, que se encontra em Blumenau. Ele hoje, a agenda extensa em Blumenau, começando com a mudança do comando na nossa região da Polícia Militar, em seguida o ministro das Cidades, Araújo, estará na cidade de Blumenau também, e o governador Raimundo Colombo também. Nos interessa muito a questão da presença do ministro Araújo, que iremos apresentar no dia 29, segunda-feira eu e André estaremos em Florianópolis, no BRDE, e iremos apresentar um projeto da margem esquerda da Beira-Rio, contato que nós já fizemos em Brasília, no valor de 30 milhões, vamos solicitar, é um empréstimo, que daí terá que ser mandado para o Poder Legislativo, que é um empréstimo via FGTS, para a construção da Beira-Rio à margem esquerda. Então, por isso que o Dr. Jonas se encontra hoje em Blumenau, e eu tenho a responsabilidade de passar para vocês o que está realmente acontecendo e o que está sendo feito desde o dia que houve a nossa questão das cheias na nossa cidade. Nós aguardamos ainda a homologação do nosso decreto, que o governo do Estado, ontem ainda com contato, esse fato deve acontecer provavelmente no dia de amanhã, no dia 23, sexta-feira, o reconhecimento pelo Estado, do governo do Estado, da nossa situação de emergência. Então, com isso, com essa homologação, nós já vemos tratando com a Defesa Civil do Estado uma questão de recurso. O governador, no dia das cheias, a gente conversou por telefone, e o secretário Rodrigo Monatelli esteve presente aqui também, conversamos várias vezes, e ele perguntou qual era a nossa prioridade número 1 na questão dos recursos federais, estadual, na questão do acontecido do dia 6 e 5/6, né? E nós fomos bem claro a ele, colocando que a prioridade número 1 era a ponte Artur Schlesinger. Ele, naquele momento, então, sugeriu que nós partíssemos para um projeto de restabelecimento de tráfego naquela ponte. Então, que isso poderia o governo do Estado e o governo federal avançar recursos no cartão Defesa Civil. O que é o cartão Defesa Civil? É um cartão que o município recebe com valor X e o desembolso acontece conforme vai acontecendo a obra, né? Então, conforme vai a medição da obra, o município recebe o pagamento e paga a empresa. E se for a mais, é claro, o município tem que arcar, e se for a menos, simplesmente a Defesa Civil não repassa o recurso, e isso já aconteceu em outras épocas, de 2011, que foi quando foi implantado, ou 2009, foi quando foi implantado o cartão da Defesa Civil, para que possamos, que é a maneira mais rápida que foi feita naquele momento, para que pudéssemos recuperar a prioridade nossa. No caso, a prioridade nossa é a ponte. Então, essa tratativa foi feita junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. Então, também houve, naquele momento, através da Câmara, que está aqui representada, uma solicitação, se eu não me falha a memória, pode me corrigir o Lima, é o vereador Cleito, né, que solicitou que o município intervisse junto ao Exército na possibilidade de nós termos instalado uma ponte do Exército. No dia 12 de junho, por recomendação também, conversei antes com o governador do Estado, perguntei se o batalhão de Lages tinha essa possibilidade, ele me encaminhou ao comandante do batalhão de Lages, e o comandante disse que Lages e Santa Catarina, que comanda o batalhão ferroviário Lages, não tem nenhuma ponte desse estilo, nem para instalar, nem instalada nesse momento em Santa Catarina. Então, recomendou que eu falasse direto com o ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, que, através da deputada Carmen Zanotto, no dia 13, entregou o documento e que solicitou a ponte, se pudesse, treliçada, né? Isso é o nome técnico, né? Então, o ministro respondeu o nosso documento através de documentos de WhatsApp e consultas, pedindo que também nós apresentássemos a homologação, essa que também, e aí não é a homologação estadual, é a homologação nacional que deve acontecer na próxima semana. O Estado deve homologar. Eu acredito que, ontem, o secretário Serpa me disse que dia 23, que é amanhã, deve estar publicado no Diário Oficial, o nosso decreto, porque o nosso decreto está bem claro, quem leu o decreto, no artigo 1º ou 2º, traz bem claro que a ponte Artur Schlesinger estava interditada de acordo com a seção do Pilar.
Não só fizemos isso, naquele momento começamos a contactar as pessoas para que pudéssemos estabelecer uma proposta que pudesse restabelecer o tráfego dessa ponte. Então, contactamos várias empresas e essa semana estamos recebendo as propostas que, por determinação da nossa consultoria jurídica e também, mesmo estando com decreto, mas que a nossa administração achou melhor não trabalharmos só apenas com uma proposta ou com uma condição de reforma ou de restabelecimento desse tráfego. Então, a ideia é que venha um número máximo, o mínimo seria 3, mas que venha mais empresas a participarem dessa tomada de preço, vamos dizer assim, para que possamos contratar o mais rápido possível os serviços da ponte. O que nós pedimos para contratar? Inicialmente, nós pedimos escoramento da ponte para passagem de veículo leve. Isso seria uma etapa primeira para que possamos liberar a ponte para que possa acontecer a sua utilização de início. Em seguida, o segundo item que nós pedimos foi a sondagem, para saber o que aconteceu com aquele pilar e a necessidade de o que fazer para recuperar o segundo, ou terceiro, ou quarto, os pilares que estão no leito do rio Itajaí-Mirim. O terceiro item seria a execução do projeto e o quarto, então, seria restabelecimento da ponte total do funcionamento dela, recuperação total da ponte. Então, nós estamos, no momento, já recebemos algumas propostas, vamos esperar até sexta-feira, né, para receber as demais que estão faltando, e nós acreditamos que, no máximo, se o decreto for publicado na segunda-feira, no máximo, na sexta-feira, na própria sexta-feira mesmo, nós já estamos elaborando os pareceres para que possamos, no máximo, no início da segunda-feira ou terça-feira, contratarmos a empresa e anunciarmos a vocês qual é a empresa que vai executar a recuperação da ponte. Nós não estamos usando recuperação porque a Defesa Civil nos pede para usar o termo restabelecimento de tráfego, né? Então, esse é o termo que a Defesa Civil nos solicitou, porque, para usar recursos da Defesa Civil Nacional, nós temos que usar essa denominação para restabelecimento, porque os recursos, daí sim, poderemos utilizar os recursos do cartão da Defesa Civil Nacional. Então, aguardamos também a resposta do ministro da Defesa Civil, que, a partir do momento que tivermos reconhecimentos, encaminharemos ao Ministério da Defesa, e a deputada Carmen Zanotto está nos apoiando nessa questão, para ver a viabilidade da ponte. A questão da ponte não é uma questão simples, não é só chegar e colocar a ponte. O Exército não trabalha assim. Ele faz orçamento, ele vem analisar questões técnicas, e há custo também, não é uma ponte, tem deslocamento, tem equipe técnica, tem uma série de questões que eles precisam avaliar também. Então, como eu falei a vocês, em Santa Catarina, nesse momento, não temos condições. Talvez no Rio Grande do Sul, na brigada que comanda a nossa região sul, ela está situada em Caxias, se não me falha a memória, ou em Porto Alegre, mas o comando ferroviário está em Caxias. Então, essa conta de nós trazermos rapidamente uma ponte para ser colocada do lado, próxima a ela, não é tão fácil assim. Infelizmente, a burocracia, né, que se criou e que se tem a nível de Estado, a nível de país, a nível de município, é muito grande. Vocês veem que o fato, hoje nós estamos no dia 22, no dia 23 apenas que vai homologar o decreto. E se vocês verem, no mínimo, o próprio regional nosso, Jacques, da Defesa Civil, como o próprio secretário, como o próprio Kujic, todos os dias estão aqui trabalhando, buscando alimentar o sistema, alimentar aquilo que a Defesa Civil Nacional cobra. Porque, se nós formos partir para o processo normal, esquecer a Defesa Civil, vamos começar, aí nós vamos ter que levar, no mínimo, 40 dias para fazer um projeto, né, contratar, depois mais 45 para licitar, e também não vamos poder, aí vamos ter que usar recurso próprio da prefeitura, que vocês sabem que a nossa situação financeira hoje não é das melhores, já recebemos assim. Então, como há esse direcionamento do governo do Estado, tanto do governo federal, para que possamos receber o recurso do governo federal, nós tomamos a decisão de fazermos dessa forma. E acreditamos que será a mais rápida possível, porque nesse período nós teremos apenas 180 dias para a execução completa
da obra, do restabelecimento. Se, passado um dia passado esses 180 dias, ficou um pilar, por exemplo, se for ter que utilizar os 4, ou os pilares que estão dentro do leito, nós teremos que parar a obra e licitar. Então, durante esses 180 dias de decreto, nós poderemos executar a obra da maneira que nós vamos contratar. Mas, passado esse período, nós não poderemos mais continuar ou prorrogar esse decreto. Então, a ideia nossa nesse momento, o governo está com essa intenção, nós estamos recebendo as propostas e, na segunda-feira, eu acredito que, no máximo, ou até sexta-feira ainda, depende, mas o Diário Oficial roda no final da tarde, então eu acredito que na segunda-feira nós podemos dar encaminhamento e anunciar, talvez na terça ou na quarta-feira, para a população de Brusque quem é a empresa vencedora e qual é a empresa que vai fazer a recuperação da ponte Arthur Schlesinger, que, de início, aquilo que eu falei para vocês, talvez num período de 45 a 60 dias, se restabelece o tráfego para carro pequeno ou veículo leve, ou qual é a denominação que nós vamos receber, também dependendo da recuperação, da recuperação a ser feita, na sustentação a ser feita. Então, isso também, há várias formas de fazer isso, então nós estamos analisando tecnicamente essa questão, por isso está aqui a arquiteta Andréa, que é a nossa diretora-geral do DGI, e o Renato, que está conosco hoje no DGI, e já para também deixar um esclarecimento, alguns da imprensa, muitas vezes, gente, por falta de informação ou por não entenderem alguma informação, quando a gente resolveu, eu e o Dr. Jonas, alterarmos a Secretaria de Obra, nós também decidimos fortalecer o DGI. Por que fortalecer o DGI? O DGI é onde hoje se concentra as obras que o governo do Estado capta recursos do governo estadual, do governo federal. São aquelas obras grandes, as maiores obras licitadas, tal. E o quadro técnico aqui, além de ser vários engenheiros, trouxemos para o quadro o ex-secretário de obra, que conhece mais do que ninguém a área de engenharia da Prefeitura Municipal. O Renato, não vou dizer que é o mais velho, mas é o mais experiente engenheiro da Prefeitura. Então, só aqui na área do PAC, na área do Pró-Transporte, nesses novos investimentos que nós iremos fazer no governo federal, junto ao Avança Brasil, que é um programa que deve ser lançado dia 29 e 30, aí, que o governo federal deve lançar. Nós temos várias obras que nós iremos executar. Uma delas hoje é o Otaviano Rosa. Então, essas obras que estão sendo executadas não cabem mais à Secretaria de Obra. O modelo mudou bastante. Então, o modelo não é mais a execução que faz a Secretaria de Obra, quem faz é o DGI. Quem faz a execução das obras contratadas é o DGI. Então, a Beira-Rio, se nós a margem esquerda, e a Beira-Rio, que é do Badesc, também iremos estar segunda-feira dando um passo final àquela história do Badesc, entregando as últimas licenças ambiental e as últimas medição, a sondagem, que eles pediram, aquela situação do Badesc, pediu-se que se fizesse sondagem 500 metros, naquele trecho de 4 quilômetros, que nós vamos, e também análise do solo. Agora, depois disso, pediram também que nós tivéssemos licença ambiental do Botafora, onde que nós vamos colocar o barro que nós vamos tirar lá, tem que ter licença ambiental. Ontem ainda tivemos que correr atrás para poder resolver essa questão. Então, toda essa burocracia leva... Então, isso nós estamos fortalecendo. Ao trazer o Renato para cá, do nosso lado, meu e do prefeito, André, podermos tentar, o mais rápido possível, agilizar N obras que temos, não recursos garantidos, mas pelo menos em planejamento, em orçamentos, que teremos que buscar em Brasília, mas que precisam ser desenrolados. São várias obras, que depois, se alguém quiser perguntar de algumas delas, que teremos que ter gente, conhecimento técnico para poder executá-la o mais breve possível. Como diz o Dr. João na hora da entrevista, vocês notaram o que ele disse, a angústia da burocracia todo dia nós perguntamos à Caixa Econômica qual é a possibilidade que nós temos de licitar, por exemplo, o recapeamento da Rua 7 de Setembro, que é um problema que todo mundo sabe, SAMAI, toda essa situação aí, e nós estamos angustiados, porque eu passo todo minuto lá. Então, a comunidade nos cobra. Então, mas essa angústia nossa não é nossa, é que nós temos um contrato com a Caixa Econômica, então nós precisamos, cada dia, respeitar os prazos deles. E os prazos deles, como também eu acho que o governo federal não vive um bom momento, como o governo do Estado também não vive um bom momento, ninguém está com tanta pressa assim de agilizar esses processos. Então, de minha parte, era isso. Me coloco à disposição. O Renato e a Andréa podem também usar a palavra. Renato, pessoal. Bom, a minha área é basicamente técnica. Nós estamos com essa situação da ponte,
que teve um dos pilares que houve um adensamento de suas fundações e temos que recuperá-la. A solução não é fácil, a gente precisa primeiro fazer um levantamento da área ali, da sondagem, para poder então elaborar um projeto. Além dessas dificuldades, existem as dificuldades burocráticas, que a gente precisa contratar uma empresa para fazer esse serviço e estamos aí com essa situação, conseguindo mais orçamentos, mais propostas para a execução desse serviço. Os serviços basicamente serão o escoramento da ponte, existem várias formas de se escorar essa ponte, ela pode ser um escoramento inferior, um escoramento superior, ou até um sistema de proteção, para fortalecer aquela viga que está sustentando, e então para liberar o tráfego de veículos. O dimensionamento desse escoramento é que vai determinar o que vai poder passar por cima dessa ponte, né? Presume-se que vai ser só carros pequenos, mas de repente com o sistema de sustentação pode até de repente liberar para carros de maior porte, que a gente tem a dificuldade do sistema de transporte coletivo, então se os ônibus puderem passar seria uma boa. E depois então seria então a parte mesmo de sondagem para verificar qual é o solo que tem ali, qual é o tipo de fundações que vai ter que ser usada para começar a recuperação em si, que seria o reforço das sapatas e a retirada daquele pilar que está com problemas e construção do novo. E paralelamente a isso a gente vai fazer uma vistoria nas outras colunas, nas outras sapatas, ver se elas estão em boas condições para serem preservadas. Se não for o caso, teremos que fazer esse trabalho nas outras colunas também. Então, por isso, os orçamentos eles vão ter que vir separados, assim, por coluna, para a gente poder depois, então, fazer a medição dos serviços que forem realmente executados. Era basicamente isso. É só salientar, então, que desde que houve o problema com a ponte, a gente está já em contato com empresas para fazer essa recuperação dela e que a prefeitura se mobilizou para buscar os documentos da ponte, né, para poder verificar que tipo de fundação que existe nela atualmente. E foi uma dificuldade tremenda e a gente chegou à conclusão que realmente não existia aqui no município o projeto dela. Então a gente teve essa dificuldade de decidir que tipo de trabalho que poderia ser executado para a recuperação. E aí também a gente estava com a demora da baixa das águas, isso prejudicou um pouco a análise dessas empresas trazerem para a gente a proposta para poder apresentar uma solução técnica também, né? Era isso aí. A questão é essa, nós temos que pedir... Hoje, na verdade, nós temos aí acesso à ponte do Maluxo e à ponte do Marolinga, que chega ao centro, né? E também dá para utilizar a ponte do Trabalhador para acessar, por exemplo, a prefeitura, né? A ponte estaiada também tem acesso. Então, é ir procurar, né? Pedir para a população que utilize o mínimo necessário, né? A questão dos horários de fluxo, né? A gente sabe que é os horários de escolas. Houve algumas ideias aqui até de alterarmos, né? Principalmente o problema de 2 colégios que são no morro aqui, né? E tivesse a alteração do horário, mas é uma questão que envolve o educandário e não ao município, né? Então, o próprio colégio que tem no centro também é do Estado, não é do município. Então, houve várias sugestões e análise. Essa semana, vocês anunciaram também, houve uma mudança na questão do comando da Guarda Municipal e também do trânsito em Brusque. Sumiu o nosso delegado, Dr. Alonso, também com essa missão, junto ao Blumer, que continua na parte de sinalização e mobilidade, porque depois que nós tiramos a Secretaria de Trânsito, nós voltamos uma diretoria e debaixo dessa diretoria encontra a Guarda Municipal e a sinalização e mobilidade. Então, o Blumer continua comandando a mobilidade e o mesmo, quem comanda a Guarda Municipal é o Éder, né? É o Éder, né? É o Éder que comanda a Guarda Municipal. Então, eles estão, junto do novo comandante, vamos dizer assim, novo diretor que comanda lá o Alonso, estudando várias alternativas. Estão realmente
Todo dia vem proposta, todo dia vem... Mas nós estamos tendo muito cuidado para não prejudicar aquilo que está funcionando, vamos dizer assim. Se fizer mudança, capaz de atrapalhar mais do que... Mas não é por isso que não vamos fazer. Vamos tentar, de qualquer maneira... Por exemplo, no final de semana, vocês viram que foi cortada a Beira-Rio ali, ali perto do terminal. Por quê? Porque qualquer chuva se interditava aquela parte ali do caco, próximo ao caco, o lanche aí, tinha um final da rua ali que tinha uma tubulação que precisava ser alterada. No domingo foi feito esse trabalho, foi alterado ali, não é mais por problema de chuvas que vai acontecer paralisação do trânsito ali. Então, e está sendo estudado outras formas para podermos, nesse período que a gente acredita que seja de 45 dias, vamos esperar que seja até menos, né, Renato? 45, 60, que vamos dizer que começa esse período a partir de segunda-feira ou terça, que possamos agilizar ainda mais algumas questões práticas que do trânsito a gente tentar mudar rapidamente. Como a sinaleira que está sendo feita, a Guarda Municipal mudou a atuação, vocês têm visto na rua, né? Porque inicialmente a Guarda não estava na sinaleira, agora estão nos horários de pico, elas estão na sinaleira, estão fechando algumas sinaleiras nos horários de pico, né, que aí modifica um pouco o trânsito, e pedir realmente à população um pouco de calma, né, de paciência. Ontem, quem presenciou, acompanhou lá na rodovia Antônio Raigo, um dos índices colocado tanto pela Polícia Rodoviária como pelos técnicos de infra, também, mesmo nas condições da rodovia não está tão boa, mas também há muita, como é que eu vou dizer a palavra? Imprudência, né? Então, também há essa questão na rodovia, os técnicos levantaram também isso. Então, como é uma situação complicada, a gente tem que redobrar o nosso cuidado e realmente utilizar veículos naquilo que é necessário, né? A gente brinca muito aqui entre nós, tem gente que vai para 3, 4 carros para a cidade. Então, vamos utilizar um carro só, vamos, né, conciliar os horários da escola, do trabalho. Então, isso nós estamos pedindo para que vocês, que hoje são a força da comunicação, que estão todo dia em contato com a população, seja na rede social, seja nas rádios, jornais, que ajude a conscientizar a nossa população, porque o nosso número de veículos, segundo a informação, chegou a 98 mil veículos para 120 mil habitantes. Então, o número de veículos é muito grande. Então, claro que a mobilidade complica. Então, se nós, principalmente nesses próximos 60 dias, próximos 45 a 60 dias, tivermos as condições de utilizar menos o veículo, né, e podermos ir trabalhar nos horários de colégio, no horário de conciliar esses horários, facilitaria muito a situação do trânsito em Brusque. De nossa parte, nós acreditamos que levaremos no mínimo 45 dias e talvez no máximo 60 dias para liberarmos o tráfego. Como o Renato falou, estamos, inicialmente leve, é isso, e estamos solicitando e implorando para que as empresas apresentem uma solução também para o transporte coletivo, que hoje cria um grande problema também, reclamações de empresas, por atrasos de chegada e saída de funcionários. As empresas que estão participando, elas estão dizendo que... porque não houve apenas um convidado, foram vários, e a gente, por questão de ainda estar nesse período de entrega de propostas, a gente não pode aqui ficar dizendo que é A ou B ou C. Então, a proposta é que... São várias empresas que tiveram, vários engenheiros, ontem ainda, teve engenheiro visitando a ponte, então foram vistos pessoas indo lá e visitar a ponte para fazer apresentar a sua proposta. Então, foram várias, no mínimo, nós previmos 3, vai passar isso, vai passar o número, vai passar tranquilamente, nós podemos garantir isso, que passará de 3 empresas a apresentar a proposta, mas nós estipulamos pelo menos 3 empresas que apresentassem proposta. Já houve mais consulta, então passará com facilidade as 3 empresas. Então, elas vêm nesse sentido, na conversa preliminar, no início, falaram em 20 dias, 30 dias, né? Mas agora, quando realmente tem que botar no papel, há um recuo, porque a gente pergunta, é isso? Para nós, queríamos que fosse na primeira semana, né? Se chegar, então, tudo isso vai ser avaliado no momento da proposta. Mas, pelo que a gente tem conversado, imagina-se que, por menos de 30 dias,
ninguém aparece com uma solução para poder... Porque há necessidade de compra de material, há necessidade de fabricação de peças, uma série de questões que não depende só da empresa que vai assumir, depende também de fornecedores. Então, as empresas têm medo de colocar prazo, eles ficam mais recebiados do que nós, né? E o prazo? Então, essa questão fica difícil a gente dar realmente esse prazo. Eu acho que o Molina está aí participando, está anotando lá atrás a tua ideia. Eu acho que é de fundamental. Acho que o próprio município, Molina, pode, a partir da semana que vem, eu acho, a partir do momento que nós assinarmos o contrato, ou até agora, a partir de hoje e amanhã, fomentar essa ideia do Lima, e vocês que estão aqui, que conhecem muito bem e divulgam muito bem as questões da cidade, eu acho que poderíamos partir para uma campanha nesse sentido, que o Lima tem total razão, aquilo que a gente queria dizer, até se possível, se as escolas quiserem mudar o horário, até sugerir, né, para que possamos agilizar essa questão. O comércio, ele se adequa um pouco ao horário, tem uns horários que têm que ser obedecidos, questão trabalhista e tal, mas eu acho que o maior problema nosso hoje, nesse momento, são as escolas, né? Porque o comércio não vai ter questão trabalhista, é difícil de modificar. Agora, as escolas, porque os pais realmente pegam os alunos na porta da escola, de repente uma divulgação boa de que qual é o maior problema. É ali, realmente é, porque as pessoas que vão se dirigir ao Maluche acabam pegando fila na ponta do Maluche, e aqueles que se dirigem a Santa Terezinha acabam ao centro, a parte do centro daí como é que é o nome aqui, do bairro São Luís, acabam também tendo a mesma dificuldade. Então, porque tem que acessar aqui pela frente da Avenida das Comunidades, que acaba dando todo esse transtorno aí. A ideia do Lima, acho que é importante, tanto a imprensa como a Molina, que na partida, que nós vamos, provavelmente, a hora de assinar o contrato também, anunciar, né, Renato, o período que nós teremos de restabelecer o tráfego da ponte, já também a incentivar ainda mais essa proposta que o vereador Lima apresenta. Para dizer, vamos, gente, vamos conscientizar, isso é importante, eu acho que cada dia mais conscientizar o povo da não utilização do veículo. É difícil, o pessoal vai reclamar daqui a pouco do transporte coletivo, que também, nesse momento, passa por dificuldades, a gente tem que reconhecer, porque o acesso da ponte tirou a possibilidade de acessar o terminal com facilidade, porque a ponte logo está do lado do terminal, né? Então, agradecer a todos os presentes, aos vereadores, David e o Lima, agradecer à imprensa que esteve aqui presente hoje, nos cobrindo, e a Prefeitura mantém-se à disposição, né, naquilo dentro do possível, para esclarecer a nossa comunidade aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado a todos e que tenham um bom dia.